trazendo para você não só uma nova oportunidade, mas uma força. E essa força, ela vai inverter na tua vida muitas coisas, porque é quando você diz sim para o que tem que dizer sim e não para o que tem que dizer não. Sem se ferir, sem se culpar, sem se condenar. Cheguei, meus amores, cheguei! Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura temporal, intuitiva, canalizada na energia geral. Isso quer dizer que essa leitura é para todos os signos, é para você que chega aqui agora, para você que se conecta com o que está escrito nesse título, nessa capa, ou para você que seu celular apitou aí e te chamou para vir ver essa leitura. Tem sim algo que você precisa ouvir e saber aqui dentro dessa tiragem. Por muitas vezes, meu amor, isso aqui é aquela resposta que você estava esperando para entender o que fazer para abrir teus caminhos, realizar os seus sonhos e superar esse obstáculo. Vamos lá, meu amor, soltando o que não ressoa. Sim, porque é uma energia geral. Vamos começar essa leitura aqui para vocês, agradecendo a presença de cada um de vocês. Tanto para você que já está aqui comigo sempre, comentando, dando um like, hypando. Gratidão aí pela sua presença aqui sempre comigo. E para você que é novo, nova aqui também, seja muito bem-vindo também, como todos os seguidores desse canal. Já aproveita, se inscreve, ativa esse sininho de notificações. Eu tenho certeza que você vai amar essa leitura. Hoje vamos começar essa leitura entendendo o que a espiritualidade de luz quer falar com você. Trazendo aí um recado da espiritualidade, uma situação, um contexto, mas com certeza algo que você precisa saber nesse momento que vai transformar a tua vida. 10 de espadas invertido. Uau, vamos ver o que mais aqui. Uma carta forte para abrir um jogo, hein? Rainha de pentáculos. 10 de bastos. A rainha de bastos, invertida. O louco, também invertido. Essa mensagem, ela vem uma mensagem muito forte, mas muito... Vem de um espiritual muito grande aqui. É um poder muito grande aqui que eu tô sentindo dentro dessa leitura. Aqui a espiritualidade me mostra uma pessoa cansada, já realmente muito cansada, naquele sentido, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais esse problema, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais esse contexto. E aqui me mostra que todas as vezes que você tenta arrumar uma solução ou tentar aí, sabe... Ai, vou respirar. É como se você tá no mar e vem aquela onda e de novo. Você já esteve no mar assim? É difícil, né? Você tá ali, o mar tá cheio de onda, você tá tentando sair e você não consegue. E toda vez que você vai respirar, vem aquela onda e te engole de novo. E eu vejo você com essa energia. Aqui tô vendo campo energético. Tô vendo a tua alma, tô vendo as tuas partes, os teus fractais, e essas partes pedem socorro. Porque já está cansado e cansada sobre uma situação que mudou a tua vida. E eu vou te dizer que te colocou mesmo numa situação muito difícil. É como se você tivesse a vida virada de cabeça para baixo, mas muito mais do que isso. Porque não foi só aquele monte de problema que começa a te atingir. É também aquela situação em que, por mais que você vai catando as soluções, parece que tem algo te perseguindo. Se você tem um momento de paz, ele é muito rápido. Logo depois, já começa a ter algum tipo de problema aqui que traz essa estafa. Ai, de novo.
Você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa, você pode mudar de amizade, você pode até se isolar. Parece que o negócio te persegue aqui. E dentro dessa estrutura, a espiritualidade me mostra uma pessoa tão, mas tão, tão cansada, que é como se você se sentisse desamparado ou desamparada e não conseguisse enxergar que tem um espiritual aí com você. Esse espiritual tem tentado te mostrar o que você precisa saber. Só que muitas vezes você está tão olhando para esse problema, está tão olhando para essa situação, que não está conseguindo enxergar essa intuição, essa dica. Isso que está sendo colocado o tempo inteiro na tua frente para você entender. E eu sei o que é isso. Eu já passei por isso algumas vezes, mas em uma vez isso foi muito forte, muito pesado. Eu achei que eu não ia aguentar. Tanta onda me afogando, sabe? Tentando me afogar. Mas realmente o espiritual estava jogando as boias ali, ó, para eu me segurar. E eu não conseguia enxergar, porque eu olhava para dentro de mim e eu só reclamava. Só reclamava. Então eu não conseguia enxergar. E eu vejo você nesse sentido, muito parecido. E o espiritual me fala para você compreender que algo que para você parece que é a destruição é um recomeço. Algo que para você parece uma destruição é uma abertura de caminhos, é um novo. Aqui é como se a tua vida tivesse que mudar muita coisa. Você, sua vida, tua estrutura familiar, tua estrutura profissional. Talvez você está aí passando por um momento bem difícil em relação ao teu trabalho. E isso está acabando com o teu emocional. E é como se isso você tivesse que receber como uma bênção. Porque tudo é uma bênção, por mais que a nossa alma não enxergue. Tudo é uma bênção. São os padrões das nossas programações mentais, crenças, criações, é que faz a gente olhar para o problema como se ele fosse um bicho de 7 cabeças. E não olhar ele como uma oportunidade de a vida tá te levando para o melhor. E aqui o espiritual pede para você paciência com você mesmo, paciência com o que está acontecendo na tua história, paciência com o que está acontecendo na tua vida, que isso é para você florescer. Florescer como pessoa, florescer como ser humano, florescer como alma. E quando a gente floresce, não é a gente com o mundo, é a gente com a gente mesmo. É a gente fazendo o melhor por nós, sendo o melhor por nós. E aí sim, quando chegamos nesse ponto, conseguimos expandir o melhor para o mundo. Porque o mundo, ele realmente não é um mar de rosas. Onde, ai meu Deus, mudei a minha vibração e agora não encontro pedras no meu caminho. Sim, você irá encontrar pessoas, situações, mas você florescendo dentro, quando você joga essas flores para fora, por mais que você as podem, as ervas daninhas, para elas não entrarem no teu jardim interior novamente, você consegue, ainda assim, exalar perfume. Ainda assim, deixar a tua marca. Ainda assim, não deixar de ser a fortaleza que você é, mas também não deixar de ser doce, como precisa a alma ser. E aqui tem alguém que vive numa inversão de lados luz e sombra, e você tem que entender que isso se complementa. Não é para excluir, é para acolher essa dor. No lado luz,
uma pessoa generosa, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que observa, uma pessoa que consegue tudo o que quer, tudo o que quer. Mas que não se cura, se torna uma pessoa que tudo que escuta bate na alma, bate na dor. Tudo que vive bate na alma, bate na dor. E isso aqui derruba. Você pode ser a luz que for, derruba. E aí tem um lado sombra aí que está desequilibrado e precisa equilibrar. É uma pessoa forte, racional, que não quer guerra com ninguém. Essa pessoa quer paz, mas entende que muitas vezes, para ter a paz, precisa de um posicionamento firme e estratégico. Precisa tomar decisões difíceis, que vão contra o que aquela ferida lá dentro manda fazer, mas que você sabe que é o que precisa. Só que esse lado, ele tem que estar equilibrado com o luz. As sombras, quando ela inverte, cada um tem a sua, e isso está muito aí no seu mapa. Quem já fez mapa astral sabe, principalmente quando faz um mapa kármico, né, astral, mas com a metodologia de linhas kármicas, consegue compreender exatamente aonde o calo aperta. Que mapa astral é autoconhecimento, mapa da alma, tudo isso é autoconhecimento, é pra gente saber onde o calo aperta e aonde a gente precisa mexer para melhorar e aonde a gente pode focar para ter mais. Mapa é autoconhecimento. Então, principalmente quem já fez, porque está no seu caminho daquele dia, daquela hora, daquele local que você nasceu, que não foi por acaso. Então, esse lado sombra, ele precisa estar equilibrado com o lado luz para que você une essas duas forças e consiga ao mesmo tempo que é doce, que é amoroso, que é esperançoso, esperançosa, que tem toda uma estrutura de leveza, quando precisa dizer não, ser firme e diz, mas não fica se culpando por isso e não tem dó no coração. E quando eu digo dó, não é a gente ter compaixão, é uma coisa completamente diferente. Compaixão é um sentimento muito poderoso, muito forte, que mora dentro de quem já consegue entender, verdadeiramente de quem consegue entender o que a gente veio fazer nessa terra e o que cada alma experimenta. Então você sabe o porquê. Tem uma pessoa que é ruim, outra que é mau caráter, outra que envia magia, e você não julga e nem condena. Isso é compaixão, mas você não aceita. Entende? Você compreende que aquela alma está sofrendo. Você compreende que aquela pessoa está perdendo uma grande oportunidade de ser feliz. E isso cria o sentimento da compaixão, mas nunca dó, nunca pena. Porque isso é um sentimento de baixa vibração, muito menos a culpa. Porque a responsabilidade pela vida do outro, ela não é sua. Você faz o que é preciso, você fala o que é preciso. O que o outro faz com aquilo, o que ele entende aquilo, é como ele resolve olhar a vida, e não o que você falou, não o que você fez. Então, culpas precisam ser liberadas, para que você consiga experimentar essa integração de todo o teu ser, onde você pega a tua sombra e transforma em luz, pega a tua luz, juntando com a sombra e transforma numa potência. E consegue, sim, olhar para um futuro sem ficar se perguntando por quê. Porque esse porquê não cabe mais. Agora é hora de se recuperar. Levantar a cabeça, olhar para o futuro e desenhar o que você deseja. A espiritualidade,
tá te protegendo. Mais do que isso, tá te mostrando caminhos e direções, estudos, contextos, tudo. Todo tipo de conteúdo. Só que quando você abaixa a sua cabeça emocional, sua cabeça energética e espiritual, e você não olha para curar o que te dói, mais tempo demora. E mais as perguntas ficam soltas sem respostas. Mas não porque as respostas não estão aí, mas porque precisa levantar a cabeça e olhar para o futuro para conseguir enxergar essa resposta. Olhar para trás não vai trazer mais isso, só para frente. E é entender como que eu me acerto comigo mesmo para depois eu me acertar com o mundo. Como que eu confio no futuro se eu não confio em mim mesmo? Porque o poder de tirar de você tudo isso que veio para te derrubar, eu sei, eu vejo que foram traições, mentiras, enganos, falsidades, rasteiras, muita coisa junto. Mas como tira isso tudo sem olhar para trás? Porque quem vai tirar essas flechas, esses dardos que atingiram o teu campo energético e te colocaram nessa baixa energia, é você. E quem vai cicatrizar essas feridas é você. E o espiritual vai te dar apoio, porque ele vai te mostrar o caminho. Mas ele nunca vai fazer por você. Então você não pode, nem deve, nem precisa esperar que alguém faça por você o que só você pode fazer. Que é levantar daí, erguer sua cabeça e continuar. Não tema. Você está protegido, você está protegida. Não se trata de proteção. Se trata de brechas e de acesso. Alguém pensou, depois que isso aconteceu, agora virarei outra pessoa. Agora não aceitarei mais isso. Agora vocês vão saber com quem está lidando. Só que isso é uma decisão. Só que ela não pode ser no olho, dente por dente. Porque não é esse o caminho que a sua alma vai experimentar. Sua alma está cansada de lutas, de disputas, de brigas, de discórdias. A sua alma pede descanso. Ela só não sabe como fazer isso com tanta resistência aqui no agora. Mas Evana, aquela pessoa, eu entendo. Eu entendo. E a espiritualidade também que ela me mostra. Porque assim, as pessoas veem, né? Eu aqui, acho que meu mundo é um mar de rosas, que eu vivo uma fantasia que não existe aqui na Terra. Todos nós temos desafios. Eu passo por muitas coisas. Mas hoje o meu olhar é esse olhar da alma. Então eu compreendo muitas coisas. Mas eu também tomo as minhas decisões difíceis. E muitas vezes eu preciso me posicionar de uma maneira que talvez eu não gostaria, mas quando preciso, eu faço. Então, é entender que precisa acessar o lado luz. E a luz vai mudar a tua vida. E sem esquecer o que falou aqui, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Eu vou ser a luz para o meu filho, eu vou ser a luz para o meu companheiro, eu vou ser a luz para minha mãe. Não, eu vou ser a luz para mim. E quando eu for luz,
Aí sim eu consigo acender a luz de todo mundo. Então, a dor, ela não é para te derrotar. Essa dor é para te elevar. É para você olhar para a direção certa também. Eu não vou te dizer que isso daqui precisava acontecer, não. Não vejo isso. Mas quando aconteceu, o espiritual mostrou para você o caminho. Tá mostrando a direção. Porque a gente tem que entender, a espiritualidade me mostra aqui, e ela fala muito isso para mim muitas vezes quando eu questiono algumas situações. Nem tudo, aconteceu porque tá na vida passada. Aconteceu porque estava escrito. Aconteceu, não tem isso. Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo. As maiores das situações, elas são criadas pelas nossas decisões aqui no mundo Terra. Então, aconteceu o que precisava acontecer dentro das escolhas que foram tomadas. Mas agora não é hora mais de olhar para trás, é hora de olhar para frente, aprender com o que aconteceu e se recuperar com essa situação. Porque a recuperação aqui, ela é farta e ela é abundante. O que eu vejo? Trazendo para você não só uma nova oportunidade, mas uma força. E essa força, ela vai inverter na tua vida muitas coisas, porque é quando você diz sim para o que tem que dizer sim e não para o que tem que dizer não. Sem se ferir, sem se culpar, sem se condenar. E principalmente sem olhar para o passado. Aqui tem algumas pessoas que tiveram uma criação muito rígida e alguns até tirana, onde você poderia estar sendo ali machucado por alguém, você poderia estar sendo condenado por alguém, sofrendo, e tinha uma pessoa ali jogando nas tuas costas essa responsabilidade como ela fosse sua e que você tivesse que aceitar determinadas coisas. E tá na hora de você dizer: chega, eu curo essa ferida para curar a minha vida. Então, não se questione. Não se questione. Reflita. Alguns questionamentos aqui podem ser questões de religião, questões de relacionamentos, questões familiares ou até profissionais. Estão aqui tirando do teu caminho a oportunidade de viver o extraordinário. O extraordinário, ele tá na tua linha do tempo, mas é preciso saber acessar. Por hora, a espiritualidade me mostra uma palavra aqui chamada autocontrole, precisando ser experienciado e lapidado em todos os sentidos, porque não é só o autocontrole como a gente enxerga, é o autocontrole de si mesmo, do que pensa, do que sente, do que questiona, do que critica, do que julga. Não é só o externo, é o interno. Precisa entender que as respostas estão dentro, elas não estão fora. Por mais que você está procurando essa resposta fora, ela está dentro de você. Meu amor, vou convidar você a dar um like nesse vídeo, um hypar. E vou convidar você a colocar aqui um mantra, tá? A minha cura é a minha vitória. A minha cura é a minha vitória. A minha cura é a minha vitória. Vamos continuar, meus amores, baralho cigano, carta dos caminhos. Carta da casa para você. Duas cartas juntas, o coração e a chave, que lindo. O homem.
Aqui realmente tem um trabalho interior de reconstrução, para que o exterior reflita nos caminhos abertos. Evana, meu caminho está travado. Evana, eu não sei o que fazer. Evana, nada se abre. Se reconstrua de dentro para fora. Primeiro, trazendo um equilíbrio desse pilar. E eu vou dizer para você dos pilares da sua construção interior. A base da nossa vida. Imagina que se você é uma casa mesmo, física, a base da nossa vida, ela está nessa estrutura, nessa fundação. E essa fundação veio lá da tua família. E foi ali que começou o desajustes. E foi aí que essa personalidade múltipla, ela surgiu. Aqui eu tenho claramente uma personalidade múltipla no campo. Alguém que em outra vida pode ter sido expulso de casa, nessa vida aconteceu igual. Pode ter a família perdido tudo e jogou uma carga muito pesada que aconteceu igual. Pode ter tido uma criação de não ser permitido gostar do que gostava, fazer o que fazia. E aqui também isso aconteceu. Então essa personalidade, ela surgiu. Só que as personalidades, elas são as nossas partes, né? É a nossa sombra. Luz, as harmônicas, e as sombras, as desarmônicas. Então, o que a gente faz com as personalidades? A gente acolhe, abraça, trata, explica e segue em frente. Com elas acolhidas e reintegradas. Ou harmonizadas, ou pelo menos ali, ó, quietinhas, sabendo que não é hora de estar no palco, porque o palco é seu, não dela, mas tá ali, que algo que ela tem traz para tua vida uma habilidade, um jeito de ser que você também precisa. Você não pode retirar uma parte sua, ela é sua e ela serve a um propósito também. Só que tem que saber a hora de usar. Então, se reconstruir nessa base, aqui eu vejo sair da defensiva ou do excesso de uma força masculina, porque essa força te estafa. Vou dar conta de tudo, vou fazer tudo, sou tudo eu. Além de tudo que você está passando, é tudo você, é tudo, é tudo, é tudo. Calma, né? Senta, descansa um pouco e reflete. Como reestrutura essa base aqui para mudar essa direção? Sair desse peso que eu tô carregando, dos problemas das pessoas. Parece que eu sou para-raio de gente doida, parece que eu sou para-raio de gente falsa, parece que eu sou para-raio de gente traidora, parece... Sabe? Para-raio de problemas, e não é isso. Isso é a vibração que tá trazendo pro teu caminho, através dessas feridas, mas não é você. E se permitir viver. Se permitir viver feliz. Aqui, em algum contexto, toda vez que... E aí você observe, tá? Bem, se for olhar para trás, que olhe para o aprendizado, nunca para a dor e nem para o julgamento. Mas observe um padrão comportamental de quando as portas se abrem, você começa a entrar numa vibração de medo, ansiedade. E aí você entra naquela vibração, pode ser outra também, mas é baixa vibração, olhando lá para trás. E aí é quando você começa essa personalidade vir à tona. Você bota os pés pelas mãos e as coisas começam a ficar difíceis de novo. Até que o ciclo se repete. Aqui a espiritualidade me mostra comportamentos que precisam ser reajustados e realinhados para ser feliz, para deixar acontecer o melhor da vida, que é algo que você, com a tua vibração, porque ainda
não se recuperou daquela ferida, deixa entrar. E aqui me mostra decisões sendo tomadas erradas, mas que agora a espiritualidade pede para que você trabalhe essa reconstrução interior para tomar a decisão certa, as decisões certas, e assim conseguir a solução que você espera aí na tua vida, aí no teu campo. Essa leitura tá muito boa, gente, assim, eu não digo só boa do que está acontecendo, porque o que a espiritualidade me mostra aqui é que pessoas vão sair dessa leitura prontas para acessar uma felicidade que já está na linha, mas que faltava perceber alguns detalhes para poder pegar ela, sabe? E eu gosto muito disso, porque meu propósito é ajudar você a destravar a tua vida. Achei. A destravar a tua vida, abre teus caminhos. Eu não vim aqui pro YouTube. Eu quero montar um canal no YouTube. Não foi assim. Eu recebi um chamado espiritual para poder ajudar as pessoas a entenderem que tem solução. Eu consegui, ajudei outras pessoas a conseguir e agora eu vou ajudar vocês. Então tem solução. Só que para isso a gente precisa realmente expandir a consciência, enxergar com outros olhos, se reprogramar, mudar. E tudo isso está à tua disposição. Então, assim, eu gosto de trazer leituras que trazem acesso à cura interior, porque é a cura interior que reflete na vida exterior. E eu gosto muito de trazer as notícias positivas, mas eu gosto muito de trazer a realidade, porque é o que eu sempre falo aqui nas minhas leituras, e quem faz tratamento coletivo comigo escuta muito eu falando isso nas apometrias coletivas, que a verdade liberta, tira a gente da ilusão, arranca o véu das inverdades que foram construídos na nossa história e faz a gente ser feliz de verdade, assumindo o nosso poder pessoal. E é isso que traz para a nossa vida a mudança completa do nosso ser. E você pode conversar com qualquer pessoa aí, ou ver, assistir palestra de qualquer pessoa que saiu de lá do fundo do poço e subiu lá em cima, como é que foi a construção? Foi de dentro para fora. E quando esse recado vem da espiritualidade, ele é mais forte ainda. Porque a espiritualidade, ela nos ampara e ela vê a nossa linha do tempo. E mais, ela sabe o que a gente escolheu viver, coisa que a gente não sabe. Então é uma orientação forte e poderosa aqui nesse campo. Eu espero que todos vocês assim recebam isso com muito amor, um coração muito aberto e muito amor, para conseguir olhar para isso sem se culpar, sem se condenar, mas sim entendendo que é um aprendizado e que todos passamos. E basta a gente compreender isso para a gente entender que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e ninguém precisa ser perfeito. Precisamos ser humanos, sim. E aí sim, nós vamos pisando um degrau de cada vez, acolhendo as nossas feridas e mudando a nossa história. E assim se forma um ser humano que lá na frente, quando olha para trás, fala: cara, foi isso. O melhor de chegar até aqui foi a jornada que eu vivi. E é isso que vale a pena. É isso que vale a pena. É a jornada que você vai viver aí e experienciar coisas tão maravilhosas. Porque é gostoso. Olha, gente, é gostoso se curar, sabe? É delicioso você ver que cada trabalhinho de cura vai trazendo resultado no aqui e agora, e a vida vai mostrando a vibração mudando. Observar isso é muito delicioso. Muito delicioso. Quando você se permite olhar para isso como delicioso e não como um peso, muitas coisas mudam no seu caminho. E uma grande proteção também se estabelece. Mas vamos lá para os conselhos dos anjos e arcanjos. Já tirei aqui para vocês, vou trazer. Saiu o arcanjo Jofiel, Chamuel 2 vezes, tá? Arcanjo Gabriel e Jeremiel. Isso é maravilhoso. E eu tenho aqui o arcanjo Jofiel, né? Falando muito para vocês irem se permitir viver do que você quer, do seu desejo. Evana, eu sempre tive vontade de aprender crochê. Vai aprender crochê. Evana, eu sempre tive vontade de fazer um exercício físico. Vai fazer. Evana, eu tive vontade de pintar. Sabe? Então, assim, resgata alguma coisa
que traga mais leveza. Isso aqui, e por que eu trouxe essas coisas? Crochê, pintura, pode ser. Tem o masculino que precisa diminuir para o feminino entrar em equilíbrio com esse masculino. A energia masculina está muito alta. E não tem essa, você pode ser homem ou mulher. Independente da sua sexualidade que você escolher, tem que estar na integração. O yin yang, eles têm que estar ali, ó, equilibrados na nossa alma, para que a vida flua com mais leveza. Então aqui tá falando que ter essas novas habilidades, conexões, e aqui eu vejo muito ligado ao feminino, vai trazer esse equilíbrio para você, tá? Então mesmo você sendo homem, ou na força masculina ali, né, pela tua opção sexual, você vai, Evana, eu vou fazer uma aula de pintura, Evana, eu vou desenhar, sabe? Eu vou fazer algum trabalho manual, vou cuidar do jardim, vou cuidar das plantas. Por quê? São trabalhos que fazem conexões emocionais. E isso conecta ao feminino. Eu vou saber ouvir, eu vou cuidar mais da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, entende? E isso conecta ao feminino. Então, assim, é um equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio para essa personalidade, ela começar a ser tratada e harmonizada. Tem como tratar isso na apometria? Tem. É muito mais rápido? São algumas, às vezes é uma sessão, às vezes um pouco mais de uma, mas também tem que ter, mesmo para quem faz apometria, se não mudar o jeito de ser, essa PM ela volta de novo desarmônica, ela sobe no campo, então precisa também ter a mudança. Por isso, independente de fazer apometria ou não, quando você faz a mudança, você vai ajustando as suas personalidades, tá? Aqui a espiritualidade fala que o teu caminho de reconstrução é também vibrando na paz, tá? E porque só a paz é o movimento real. Então, foi aquilo que eu falei de você saber podar com amor. Muitas situações e direções. Mas também não deixar de tirar aquelas ervas daninhas que estão invadindo o seu jardim. Mas esse equilíbrio do masculino traz para você a assertividade que você precisa. Arcanjo Chamuel é aquele espiritual que veio aqui, na outra face, na face feminina, naquele espiritual que veio aqui falando assim, ele tá com você e ele tá te ajudando. E aqui para quem tá com problema com alguma pessoa, isso vai se resolver. Esse relacionamento vai ser harmonizado. Tem alguma coisa que essa pessoa é uma alma afim sua, pode não ser uma chama gêmea, mas é uma alma afim, porque a gente tem várias, tá, gente? Não é uma, né? E essa pessoa aqui que você tá passando um perrengue, para quem tá passando um perrengue com uma pessoa e precisa harmonizar essa relação, esse caminho tá sendo aberto, mas você precisa se recuperar aí dessas dores. Arcanjo Gabriel, ele vem falando muito da nutrição da criança interior. Então lembra que eu falei que lá na infância teve alguma coisa? Então cuida dessa criança, abraça ela, bota ela para descansar um cadinho, fala, deixa que agora eu vou subir nesse palco, você pode descansar, tá na hora de eu brilhar, eu brincar e eu tomar conta desse jogo, não você, sua vez já passou, agora descanse, sabe? Essa criança tá precisando de acolhimento, que algumas decisões e sentimentos estão sendo tomadas por uma criança ferida. E a criança ferida, ela não tem o racional do adulto para poder estar tomando decisões. É como se fosse uma criança. Pega uma criança e manda ela tomar uma decisão importante na vida. Ela vai bater birra, ela vai bater o pé, ela vai tomar as piores decisões, vai emburrar. E na vida adulta a gente não pode se permitir ter esse luxo. A criança já foi a época dela. Agora está na época de ela ser acolhida. E Arcanjo Jeremiel, falei para você estar fazendo uma revisão da tua vida, tá? Foi aquilo que eu falei, lado luz e lado sombra. E pegar tudo que tá invertido nas sombras, ou você muda ou você cura. Mas não tem mais como deixar esse campo desequilibrado. Esse monte de sufoco é o teu espiritual te convidando para mudar e para entrar na tua jornada de vida, que é uma jornada de paz, de tranquilidade, de caminho aberto. Tá bom, meus amores? Maravilha!
vou convidando vocês a estarem fazendo comigo o seu mapa numerológico aí de 2026, tá? Ele tá no Black Friday, 50% de desconto. Quem quiser tá fazendo outros mapas lá, eu tenho um astral, tem mapa da alma, que é o caminho que a nossa alma veio experimentar aí, pela situação kármica, solo ascendente. Meu mapa astral também tem uma pegada mais kármica, ele não é tão tradicional, eu faço uma misturada ali, porque tudo eu trabalho com o espiritual. E também convidar você a estar comigo no meu curso de apometria. As inscrições estão abertas, são vagas limitadas, é um curso ao vivo com todo o apoio que você precisa para aprender apometria, para se tornar realmente terapeuta de si mesmo ou das outras pessoas, porque você recebe um certificado profissional que você pode trabalhar com apometria a hora que você quiser ou no futuro também, se for algo que você deseja para o teu futuro, você já pode começar agora a aprender essa técnica poderosa para limpar a tua vida e ajudar também as pessoas que estão à tua volta. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.